Bom, pessoal, aí atrás de mim vocês estão vendo esse edifício e tem algo muito interessante aí. Mas o que, por exemplo? É um edifício? Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à cidade de Sagunto, em valenciano ou Sagunto em castelhano. Vocês escolhem o que vocês preferem. Essa cidade que fica na comunidade valenciana, ou seja, na região ou estado, como se diz no Brasil, mas ela fica ainda mais perto de Valência, já que ela faz parte de sua província. Nós estamos aqui a cerca de 30 minutos de trem, aproximadamente, de Valência. É possível chegar aqui com a maior facilidade, além do transporte privado. A cidade teve um crescimento populacional nos últimos anos. A última contagem, que data do ano de 2024, ela estava com cerca de 71 mil habitantes. Ela fica muito próxima a Valência, então muitas das pessoas que moram aqui, trabalham em Valência, ou seja, tem uma relação com a capital aqui dessa comunidade autônoma, conhecida também como a cidade das três culturas. Afinal, aqui eles tiveram primeiro a cultura ibérica, depois os romanos, depois os muçulmanos, os cristãos. A gente pode colocar até mais culturas por aí. A cidade teve um crescimento muito grande nos 1900 com o seu porto. Afinal, ela tinha uma ligação ali fundamental com as indústrias mineradoras. Falamos também da comunidade autônoma de Aragão, já que, por exemplo, a cidade de Huesca e outras cidades ali, elas tinham um trabalho muito importante com a mineração. Como em todos os nossos vídeos, não temos a intenção aqui de desbravar a cidade como um todo, mesmo porque isso seria impossível. Só que na hora que você chega aqui, você já começa a analisar que o tempo que você irá desfrutar aqui na cidade não será o suficiente, mesmo porque muitas pessoas, muitos turistas vêm aqui no regime de bate-volta. Foi o que eu fiz, que eu estou fazendo. Então, primeira coisa que eu fiz, passar ali no centro de informações turísticas, peguei informações importantes que eu não tinha visto, além de um mapa sempre fundamental com algumas informações históricas ali, algumas pontuações. Então a gente já analisa ali e vê que não vai dar para fazer tudo, que é sempre muito legal porque é uma oportunidade para voltarmos. A cidade tem um circuito muito interessante para quem gosta de caminhar, então aqui faz parte também de uma das rotas do Caminho de Santiago. Além disso, ela propõe outras rotas históricas e medievais, onde nós podemos ter ali pontuações com o seu passado e sempre caminhando. Ela tem uma área plana onde se desenvolve a cidade contemporânea, mas o seu interesse histórico mesmo está ali nas colinas. Então é importante preparar os calçados, preparar as panturrilhas, as pernas, porque tem subida e são subidas íngremes. Enquanto eu estou filmando aqui, eu estou em janeiro, estou na baixa temporada, um clima bem tranquilo, bem agradável, mas algumas atrações estão com os horários reduzidos ou mesmo fechadas, como é o caso do castelo. Destaca-se aqui a questão arqueológica na cidade. Além de um museu arqueológico muito importante, onde nós podemos ver várias peças que são compostas ali, principalmente do período romano da cidade, mas também tem outros artefatos do período medieval, um museu muito bem equipado. Nós podemos ver algo que é único. Aí atrás de mim, vocês estão vendo esse edifício e tem algo muito interessante aí. Qual é o interesse nesse local? Ele está em frente a uma bela praça, tem um clima muito legal aqui, mas tem uma coisa que o difere dos demais edifícios da cidade, por que não da maioria dos edifícios do mundo inteiro. Um construtor investiu aqui nesse terreno para construir esse edifício residencial. Nas escavações, ele encontra vestígios arqueológicos romanos, aqui da cidade romana. Nesse momento a obra para, isso vai para o governo. Há uma lei na Espanha que determina que os proprietários que encontram esses vestígios arqueológicos, para seguirem adiante, eles devem ajudar na reconstrução. Então o que houve aqui? Esse proprietário que queria construir esse edifício residencial, ele entrou num acordo com o governo entrou num acordo com ele, melhor dizendo, para que se resgatasse tudo que havia ali, esses vestígios, e aí ele poderia construir o prédio dele. E aqui foi feito algo muito interessante com essa confluência entre um edifício privado e algo de interesse público ou de interesse mundial, já que estamos falando de um vestígio arqueológico romano.
esse local que foi coberto por cerca de 2.000 anos, essa parte da cidade nem era uma parte tão utilizada pelos romanos, já que ficava fora da área da muralha. Então, a um determinado momento, quando estava tudo muito tranquilo ali, não tinham muitas guerras, eles conseguiram expandir a cidade e fizeram aqui várias domos, várias casas de vila, podemos dizer assim, da população mais abastada dos romanos. Então, por aqui também passava o circo romano, tinha um templo, ou seja, muitos pontos de interesse aqui para os romanos. Só que depois, com o passar do tempo, com a queda do Império Romano, depois muitos saques aconteceram, a cidade ela voltou toda a sua força ali para o centro, em épocas medievais, aqui ficou abandonado, e depois as coisas foram passando e já não se via mais nada aqui do que tinha sido em época romana. Para vocês terem uma ideia, nos anos 1950 tinha um campinho de futebol aqui, já tinha se perdido também todo esse conhecimento do que tinha ou não aqui relacionado ao Império Romano. Olha só que interessante, pessoal, aqui mostra que nos anos 1950 havia um campo de futebol aqui, depois ficou abandonado aqui, um terreno, até que nos anos 1990 eles iniciaram aqui as escavações. Então tudo isso já começa a tomar forma, aí depois nos anos 2000 já a implementação do que nós estamos vendo hoje aqui. Até que entre os anos 1980 e 1990 começaram todo esse processo de reconstrução e de descobertas arqueológicas. Hoje esse edifício residencial ele acaba protegendo ali essa parte arqueológica. Isso é administrado pela comunidade, mas o edifício é privado, é residencial. A entrada aqui custa apenas €1, simbólica, e nós podemos ficar aí o tempo que nós quisermos, tem toda a estrutura para que nós possamos conhecer tudo que envolve ali, todos os processos. Eu conversei com a senhora Maitê, que me passou várias informações muito interessantes com relação a todo esse espaço, a todo esse processo. Ela relatou algo bastante curioso, porque ela disse que não é muito visitado aqui, as pessoas ficam mais ali para o centro, muitas delas quando sabem que custa €1, elas pensam que não é grande coisa. Olha só que interessante, tem aquela coisa, né? Ela disse que é muito tranquilo, tanto que tem 10 anos já que esse local foi aberto. Eu falei, olha, pelo estado de conservação aqui, parece que são 5 anos aqui, sei lá, até menos, que esse local foi aberto. Ele é todo acessível para todas as necessidades possíveis aqui. Um cadeirante consegue visitar o espaço com total tranquilidade e apoio, o que é fundamental. Além de ter serviços de banheiros, tem espaço para você descansar e um leque de informações. Ela disse também que provavelmente eles vão melhorar ainda mais esse espaço, colocando informações mais imagéticas, assim, para as pessoas entenderem melhor do que se tratava esse espaço, porque nem sempre é fácil você visualizar ali as ruínas e entender como que aquilo se configurava. E de fato aqui era um local muito importante. Se nós pensarmos que também nessa praça onde nós estamos aqui, com certeza há nem vestígios, há toda uma cidade romana aqui a ser descoberta. Então isso aqui é uma amostra aqui para as pessoas terem uma ideia da importância dessa cidade para os romanos. Depois, na época dos muçulmanos, aqui já estava abandonado há algum tempo, então praticamente foi uma cidade do zero que eles construíram. Até o nome da cidade romana acabou se perdendo, isso foi só recuperado muito tempo depois. Então todos esses meandros arqueológicos históricos, eles constituem um elo fundamental aqui do presente e do futuro da cidade, para que as pessoas entendam e visualizem melhor onde elas vivem, e nós, os turistas, podemos contemplar tudo isso de forma excepcional. Das coisas mais interessantes é que nós estamos aqui ao lado da rua, na altura aqui, né, da calçada e tal, mas em apenas alguns passos já nos dirigimos aqui a toda a área arqueológica, e a gente pode ver a diferença também de altura entre uma cidade romana e uma cidade contemporânea. Tudo isso nessa dimensão muito, muito diferente por todo esse contexto que envolve aqui. Há uma proteção acústica,
e climatizada, lógico, para a gente ter aqui a melhor proteção possível de todos esses bens arqueológicos e também uma imersão total aqui nessa proposta. Então, aqui é a rua e aqui já todo o período romano. Isso é fantástico. Então, o que eles conseguiram fazer aqui, essa confluência entre um bem privado e um bem arqueológico de interesse nem nacional, né, interesse mundial, é algo muito, muito bem feito. Porque, como eu disse, tem essa área plana, mas a cidade ela se desenvolve na sua parte mais histórica ali nas colinas, e aí vai tomar um pouquinho mais de tempo para quem quiser fazer outras coisas em um só dia. A cidade conta com uma boa cozinha, então vocês podem desfrutar aqui de delícias locais, não apenas ligadas à paella valenciana, mas tem outras propostas aqui que vocês podem conferir, além de uma infinidade de padarias aqui. Realmente são muitas aqui para o tamanho da cidade, bem interessante, muitas delas bem tradicionais, que elas até colocam ali que os produtos são feitos no forno a lenha. Então tem muita coisa legal para se desbravar e ficar petiscando também, o que é sempre prazeroso. Olha só que interessante, pessoal. Esse teatro ele foi construído no primeiro século depois de Cristo. A intenção foi aproveitar a topometria aqui do terreno, que nós estamos em uma área aqui já de colina. Então, com isso, eles colocaram as arquibancadas e tal, de forma a ajudar na construção. Isso também causou um grande benefício na questão acústica, que nós podemos ver até os dias de hoje. Estou filmando aqui sem microfone agora, nesse momento.
durante muito tempo, depois da queda dos romanos e tal, esse local ficou em completo abandono, até que ele foi, de certa forma, agregado ao castelo. Então era meio que uma continuação ali do castelo. Isso foi utilizado para fins militares durante muito tempo, até que no ano de 1896 foi declarado um patrimônio de interesse nacional aqui da Espanha. Não só isso, ele foi o primeiro patrimônio espanhol a ter esse tipo de declaração. E aí sempre foi do interesse do governo espanhol preservar esse local ao máximo, só que era muito difícil convencer aqui os governantes locais da comunidade valenciana a modificar aqui esse local e tal. Durante muito tempo aqui ficou abandonado, não fizeram nenhuma coisa nem outra, até que entre os anos 1980 e 1990 tiveram a ideia de certa forma, dar uma nova vida a esse local, reconstruí-lo praticamente. Então eles aproveitaram o que tinha aqui já, as estruturas romanas, mas eles fizeram aqui, olha só, essas arquibancadas que são modernas, são aqui dos anos 1990, para que ele voltasse ativa no âmbito político. Houve muita resistência dos mais tradicionalistas aqui da comunidade valenciana. Durante muito tempo a obra foi até embargada e eles só não destruíram o que já tinha sido feito porque ia ficar mais caro. Foi essa a situação aqui do Teatro Romano. Hoje ele é um local híbrido, como vocês perceberam, eles gostam de aproveitar os artefatos romanos aqui da cidade, mas dando vida, dando utilização. Isso é um debate bastante polêmico e interessante que a cidade propõe, mas o que ocorre é que eles têm uma programação ativa de espetáculos, já que é um local propício para diversos tipos de manifestações artísticas e culturais, sobretudo a música. Aqui cabe uma orquestra, pessoal. Dá para fazer uma ópera aqui. É gigantesco, não sei se vocês têm a dimensão. Cabem 8.000 pessoas, assim como no tempo dos romanos. A visita aqui é gratuita. Nesse momento aqui, em baixa temporada, eu estou tendo o privilégio aqui de apresentar o espetáculo aqui para vocês. Aqui nós podemos ver a estrutura original. Então eles mantêm e dão continuidade com a estrutura nova. Eu achei interessante. Então ele está nessa parte que fica em um aclive aqui para subir. Você gasta umas calorias e depois se contenta aqui curtindo todo esse visual. Como vocês sabem, fazemos os vídeos aqui sempre com honestidade, com clareza, sem nenhum tipo de apelação, chamadas 1000 aí para atrair cliques simplesmente, o que naturalmente causa um número de visualizações bem menores do que seria um conteúdo apelativo. Mas é esse jeito que nós queremos, isso é importante para nós. O nosso apoio que nós temos com o clube de membros é fundamental para a manutenção aqui desse canal, e vocês ainda que são membros recebem conteúdos extras e também as nossas transmissões exclusivas, vídeos de acordo com a tipologia da sua assinatura. Então é muito importante o apoio de vocês. Eu agradeço o tempo de todos aqui com esse material e nos vemos no próximo vídeo aqui mesmo na comunidade valenciana. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e muitíssimas gracias.